Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o professor Dr. André Luiz Carreño Geia para um bate-papo, para uma conversa. Dr. André Geia, como é conhecido no nosso meio espírita, é exímio conhecedor de vários assuntos ligados ao direito e hoje ele irá conversar conosco sobre leis naturais e leis humanas. Doutor André, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Obrigado, Zola, pelo carinho, pela consideração. É um prazer muito grande aqui bater um papo contigo e com os nossos ouvintes, aí, os nossos telespectadores, sobre um tema extremamente relevante, especialmente no momento em que nós estamos passando de transição aí do nosso planeta, né? Então a gente espera poder aí desenvolver essa temática contigo e com os nossos queridos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade aí. Doutor André, nós precisamos dar algumas definições para fundamentar o que vamos conversar, né? E a primeira pergunta, a primeira questão que nós lhe apresentamos é: o que é uma lei? Como se estabelece uma lei? E depois, o que são leis naturais? Né? Que todo mundo escuta, lei, lei, lei. Como é que é isso? Nos ajude a entender, por favor. Verdade, né, Zola? Então, é importante, quando nós vamos falar de leis humanas, nós temos que entender que as leis humanas são criações do próprio homem, né, dentro da sua convivência em sociedade. Dependendo do momento histórico em que nós estamos vivenciando, a criação desse processo legislativo, ele se deu e se dá de forma diferente, né? Nós já tivemos normas que eram impostas por imperadores, por reis, absolutistas, normas que não eram discutidas, eram impostas por um imperador e eram observadas quase sob o poder da força, né, do poder coercitivo da arma, ou da pressão, ou mesmo do temor. No sistema constitucional atual, nós temos a tripartição dos poderes do Estado, que está dividido em três grandes poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um, na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil, possui as suas atribuições, as suas competências. No caso, o poder legislativo, né, a cargo do Congresso Nacional, em relação às leis federais, as assembleias legislativas em relação às normas de natureza estadual e a Câmara dos Vereadores no âmbito municipal. Então, aí nós temos o poder legislativo nas três esferas do Estado. Compete a esse poder legislativo elaborar as leis, né? Ao executivo, o cumprimento dessas leis, e ao poder judiciário, a aplicação dessas leis, caso haja o descumprimento ou a necessidade de cumprir aquelas normas editadas pelo poder legislativo. Então, uma lei é uma norma emanada pelo poder legislativo competente através de um processo legislativo de, vamos dizer assim, de fecundação dessa norma, tá? Então, as leis humanas, elas atualmente dependem de elaboração pelo poder legislativo. No entanto, existem normas que, por exceção, podem ser aí também elaboradas pelo poder executivo, como nós temos aí essas normas, medidas provisórias, enfim, que são editadas pelo poder executivo, mas foge da sua competência a função legislativa. Nessa tripartição dos poderes, competiria aí ao poder legislativo a elaboração das leis. E as leis naturais, estas
sempre existiram, uma vez que elas são criações do poder divino, né? Leis naturais ou leis divinas. Estas existem desde que o universo foi criado. E o que é importante ser ressaltado, a sua imutabilidade, não é, Zola? As leis humanas, elas sofrem aí, com o passar dos tempos, mutações que variam para evoluções ou involuções, dependendo do estado em que a sociedade se encontra naquele momento em que a norma ela é criada, a lei humana é criada. Já a lei divina não, é a lei natural. É aquela que é imutável desde que o mundo foi criado, né? Desde que o universo foi criado, ela é a mesma. Nós observamos que a sociedade se organiza, então, através das leis. É assim que ela se organiza. Por quê? É uma dúvida que para, às vezes, nós, na nossa ignorância, né, por sermos leigos, né, você é professor, dá aula em 3 faculdades, tem o seu escritório de advocacia, é doutor, né? Então, você tem uma vivência. E eu vou fazer uma pergunta para um jurista, né? Para um advogado, para alguém que tem. Por que não basta, a sociedade não consegue se manter com as leis naturais? Elas são muito dóceis, muito flexíveis, ou elas não são entendidas, ou é difícil de aceitá-las? Então, as leis humanas, né, as leis humanas, elas refletem o momento em que a sociedade se encontra. As leis naturais bastariam se nós estivéssemos num estado de evolução diferente daquele que nos encontramos atualmente. Em virtude de sermos ainda espíritos imperfeitos, né, com vícios, como diz até o Livro dos Espíritos na questão 795, da instabilidade das leis humanas, né, nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e que criam as leis em seu favor, né? Então, essas leis humanas, elas são necessárias ainda para o momento atual em que os espíritos aqui reencarnados se encontram. Então, é necessária ainda a criação de leis humanas que regulem a vida em sociedade. Mas, na medida, Zola, em que a sociedade vai evoluindo, que os espíritos aqui reencarnando vão se tornando menos, vamos chamar assim, devedores, né? Nós vamos observar que as leis humanas vão tendendo a caminhar mais em sintonia com as leis divinas. E, desta forma, elas acabam tendo um critério de justiça mais adequado, né? Doutor André, uma reflexão. Nós respeitamos as leis ou temos medo da lei? Porque respeito é uma coisa, ter medo é outra. As leis produzidas pela sociedade, só para fechar essa reflexão, elas são feitas para que a gente tenha medo delas? Se nós pegarmos aí a história da humanidade, nós vamos verificar que as leis foram muito usadas como instrumento de imposição e temor, tá? Atualmente, nós vemos que essa ideia de temer a lei, eu vejo que ela está se perdendo, né? E nós estamos partindo por uma nova fase da observância e o respeito à lei. Quando nós falamos respeito à lei, é o respeito à convivência social, né? Nós tínhamos aí, inclusive, impregnado das ideias religiosas, né, normas que regulavam a sociedade que tinham um cunho de temor impresso naqueles súditos de uma forma muito intensa, né? Ao passo que isso foi se perdendo ao longo do tempo em que a sociedade vai se tornando mais estável no aspecto evolutivo,
Então eu vejo que atualmente nós estamos vivenciando um novo cenário no cumprimento das leis, cumprindo as leis como um dever de cidadão, né? Como um dever de cidadão que vive em sociedade. Então, quando nós respeitamos as leis de trânsito, lógico que nós temos a multa, mas nós temos que nos conscientizar que nós estamos respeitando a lei de trânsito não em virtude da aplicação da multa, mas em respeito a uma circulação, né, na cidade de forma harmônica, porque se nós não observarmos a norma, vira um caos, né, no trânsito. Então, eu acho que nós estamos passando daquela etapa do temor para a etapa do respeito civil, né, para a etapa do respeito ao outro, que eu acho que aí é o grande ponto importante na observância das leis humanas. Porque, falando, até abrindo uma consideração, uma parte, nós, por muito tempo, ou por algum tempo, boa parte da sociedade teve ou tem a sensação de que existem aqueles que são exceção à lei, que a lei não os abraça, que a lei não os envolve. Sim. Né? Isso, inclusive, fez parte ou faz parte da história de vários países do mundo. Né? Vários países do mundo, inclusive, tem vários filmes, né? Que fazem narrativas daquelas pessoas que se sentiam acima da lei. Né? É claro que eu estou falando da lei dos homens. Exatamente. E aí você fala que nós melhoramos e estamos respeitando a lei. A lei hoje é para todos? Nós já avançamos muito do que nós tínhamos outrora, né? Se nós pegarmos aí na Antiguidade, na Idade Média, nós vemos que as leis eram para um grupo da sociedade que estava destituído do poder, que não participava do poder, né? O momento atual que nós vivemos, e em especial no Brasil, eu acho que nós estamos passando por uma transição, na minha leitura, muito importante. E aí é uma posição pessoal como jurista, como professor também da área, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento que muitos que se imaginavam intocáveis estão sendo submetidos também à vontade da lei, né? Estão sendo punidos, né? E isso é um avanço, na minha leitura, importante. Falta muito, Zola? Sem dúvida nenhuma, nós temos que caminhar muito. Mas, na história da humanidade, especialmente na história do Brasil, né, em mais de 500 anos aí de história do Brasil, nós não vimos pessoas da alta cúpula do Estado serem sequer processadas, quanto mais punidas. Né? Falta muito ainda para esse amadurecimento, mas nós já estamos vivenciando um momento importante, né, de amadurecimento, de ampliação desse espectro de alcance da norma, porque ainda nós temos muitos que se acham intocáveis, né? E isso aí é um grande problema. Infelizmente, as leis humanas não são para todos, né, Zola? Diferentemente do cenário que se mostra em relação às leis divinas ou às leis naturais. Estas, que nem eu brinco, não tem recurso, não tem apelação, não tem agravo, não tem STJ, STF, né? Aí a nossa consciência, o tribunal da nossa consciência, aí não há recurso, né? O sistema recursal e muito menos advogado nele atua. Você colocou que as leis foram sempre feitas historicamente por aqueles que detinham o poder. Sempre foi, historicamente, por aqueles que detêm o poder, que regulamentavam a sociedade? Era eles que assim o faziam? Ou nós temos algum exemplo nesse meio que a gente poderia dizer que houve algum momento que esses que não tinham o poder conseguiam estabelecer leis, olhavam por outros aspectos, ou sempre veio do poder? Quem tinha o poder fazia as leis.
Então, se nós pegarmos, fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos perceber que o poder de legislar sempre esteve ao lado daquele que se mantém no poder, né? Seja na antiguidade, por meio dos imperadores que criavam as normas segundo, né, a sua vontade, né? Na época do absolutismo, onde o rei era o representante de Deus na terra e que estava, inclusive, acima das leis, né? E mesmo depois, com a Revolução Francesa, onde nós tivemos a criação das eras das constituições, onde aí sim o próprio rei estava sob o império, sob a égide da lei, da Constituição, mesmo assim, ainda nós observamos que o direito anda ao lado de quem está no poder. Essa realidade ainda é uma realidade que nós amargamos e isso traz reflexos extremamente relevantes na aplicação da norma, né? Se nós pegarmos na própria estrutura do judiciário brasileiro, desde o período colonial, onde vieram lá os juízes, a criação dos tribunais aqui no Brasil, eram todas pessoas ligadas ao poder. E desta forma, dessa aliança entre aquele que está no poder e o direito, nós vemos a opressão e o uso do direito para manter o status quo daquele que se encontra no poder. Então, nós ainda não temos um direito voltado efetivamente ao cidadão, um direito a todos, né? Embora nós temos na Constituição, sob o aspecto formal, que todos são iguais perante a lei, esse aspecto formal ele não se efetiva de fato na nossa sociedade, onde nós vemos aí processos de discriminação de toda a natureza, seja em virtude de raça, credo, né, opção sexual, enfim. Nós vemos que nem todos são iguais perante a lei. Esse direito formal ainda não se consolidou de fato, na medida em que nós temos uma parcela significativa da população marginalizada, né, à margem do direito, que às vezes sequer, Zola, tem acesso a uma justiça, né, tem acesso a uma defesa razoável que possa permitir que o seu direito seja exercido ou prevaleça. Isso ainda nos causa um pouco de repulsa. Mas já avançamos muito nesse cenário? Sem dúvida, mas temos muito a avançar. Temos muito a avançar. Quando a gente ouve Jesus dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Como é que é o direito? Como é que nós olhamos e podemos levar o exercício do direito a uma frase como essa, né? Porque a impressão que nós temos é que, de longe, que estas questões que envolvem Deus, que envolvem leis naturais, né, elas não existem para aqueles que interpretam, julgam, olham as leis, né? É claro que quem as faz são homens, quem as executa são homens. Exatamente. E isso, mas a frase está posta, a história de Jesus está aí, e é uma afirmativa muito forte, porque há uma colocação, pelo que a gente entende dessa lei natural, dai a César o que é de César, né? E dai a Deus o que é de Deus. Como é que dá para balancear isso, ou não tem como balancear? Só dai a César. A Deus. Eu vejo assim, Zola, Jesus, né, enfim, o nosso guia, o nosso mentor aí, o condutor do nosso planeta, da nossa nau, né, sem dúvida nenhuma, as suas palavras
elas são atemporais, né? São palavras que marcam e servem de bússola para nós até os dias atuais, extremamente atuais as suas palavras. Então, quando os fariseus perguntam a ele, né, sobre cumprir ou não cumprir, pagar ou não os impostos, né, determinados por César, né, nós devemos ou não cumprir as regras, Cristo, né, as regras impostas pelo nosso imperador. Aí ele fala, pega a moeda, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus não pregou a desobediência civil no sentido de descumprir as leis naturais, desculpa, as leis humanas, mas sim cumprir as leis humanas dentro do estado e do estágio em que nós nos encontrávamos. Pagai os tributos cobrados por César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu extraio dessa passagem, dentro da nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu vejo que Jesus nos mostra a necessidade de observância das leis humanas. E nós espíritas, qual é o nosso papel diante das leis humanas? E nós espíritas, operadores do direito, nós vamos pregar a desobediência civil? Eu acho que longe disso, né? O que nós temos que fazer, com certeza, muitas vezes, e o fazemos no nosso dia a dia, é discordar da norma, utilizar dos instrumentos, dos recursos cabíveis, né, para poder fazer a alteração dessa norma, né? Mas Jesus nos mostra a necessidade da obediência civil, né? De que o homem deve cumprir as leis humanas que se encontram necessárias para o momento espiritual que aquela sociedade vivencia. Então eu vejo que, e a Deus o que é de Deus, né? É cumprir as leis naturais na forma em que elas foram e estão estabelecidas, viu, Zola? Eu vejo nessa parte da necessidade da observância civil. Sabe que, historicamente, né, isso é uma verdade, os religiosos e as religiões foram o poder. E a gente às vezes fala isso achando que isso é uma situação que envolve diretamente só o mundo judaico-cristão. Mas nós vamos entrar em outras culturas, né, que é a religião que faz a lei, que é a religião que estabelece a lei, e que é a religião que às vezes coloca perante a lei algumas coisas que chocam outras culturas. Nós temos aí para olhar o que é feito em nome De Deus. De Deus. Então, assim, como é que fica? Como é que ficam os religiosos, né? Nós acabamos de falar que Jesus fala, vamos cumprir o que é civil, mas nós estamos vendo religiosos fazendo leis, né? E às vezes leis totalmente distantes das leis divinas e leis naturais. Como é que quem exerce o direito, né, um jurista, um professor, está lá o seu aluno e faz uma pergunta mais ou menos como essa que eu estou fazendo. O que falar, André? Olha, Zola, é complicado. E o momento em que nós estamos passando aí é um momento histórico que nós estamos passando, é um momento extremamente delicado, né? Eu vejo que a religião, na forma em que ela foi e está estabelecida, ela está longe daquilo que consta nas lições do nosso Mestre Jesus, né? Então, a religião e os religiosos se utilizam desse instrumento para, junto com o direito, perpetuar-se no poder. Isso se mostrou de uma forma muito intensa durante toda a Idade Média, né? Onde o direito canônico era o direito que prevalecia em toda a parte ocidental aqui do nosso planeta. Então, o que é importante nós observarmos?
que esse formato de religião e religiosos que nós temos atualmente, que se dizem donos do poder ou donos da verdade, as normas que emanam desses religiosos ou dessas religiões acabam se distanciando sobremaneira das leis naturais. E aí nós vemos o desvirtuamento, Zola, das leis humanas, tá? Então é importante que a própria doutrina espírita, né, eu falo que se desloque dessa perspectiva religiosa de detentora da verdade, né? Porque isso aí é uma das grandes chagas da humanidade, na minha leitura. Tá? O professor Alisson Mascaro, um dos maiores filósofos aí do direito, ele faz uma observação muito interessante em relação a esse papel das religiões. Ele diz que o direito exerce um importante papel na consolidação do peso político das religiões na atualidade. O controle dos instrumentos jurídicos por meio dos legisladores crentes é uma das formas diretas de poder das religiões. Então, nós temos que dissociar essa ideia, né? A norma, a lei humana, ela tem que caminhar em consonância com as leis divinas, com as leis naturais. E essa utilização da religião de forma desvirtuada pelos religiosos mostrou ao longo da história, né, cenários extremamente graves, né? Como você mesmo colocou muito bem. A perseguição em nome de Cristo, dizimaram-se civilizações em nome de Cristo, como se isso fosse uma bandeira, né, defendida pelo nosso Jesus. É uma dissociação total das leis divinas, né? Eu quero te pedir que você nos deixe uma mensagem, porque o tempo anda célere. Nós estamos terminando em 30 segundos. Te pedir que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador sobre esta questão da lei divina e da lei natural. Zola, eu sou um sujeito extremamente otimista em relação às mudanças que nós estamos vivenciando, né? Nós temos que ter uma visão do passado, mas com perspectivas de um futuro melhor. E eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais justa. Nós não podemos ter uma visão pessimista das questões. Eu acho que o espírita, especialmente, né, o papel do jurista espírita, tem que ser de otimista, né, otimismo, né, tem que ser um papel de buscar cada vez mais instrumentalizar as leis humanas em consonância com as leis naturais ou as leis divinas. Eu acho que esse papel nos conforta e é a mola propulsora para que a gente caminhe cada vez mais aí, né, procurando galgar os degraus na nossa escala evolutiva. Doutor André, amigo André, companheiro de ideal André, jovem André. Poxa, jovem nem tanto. Nós te agradecemos pela gentileza da entrevista ao programa Visão Espírita e esperamos vê-lo em breve em mais um programa Visão Espírita. Amigo telespectador, esperamos que você possa extrair lições valiosas de tudo que o Dr. André Geia nos colocou. Mas em qualquer circunstância, sejam elas quais forem, temos que fazer a nossa parte, respeitar as leis. Isso é um dever de cada um, de cada cidadão. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.